Então, agora eu vou elencar sinais que a gente pode ter numa avaliação audiológica básica para pensar, não, eu acho que esse sensorial é sensório neural, é sensorial. Não, eu acho que esse sensório neural aqui é neural. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga aqui da Fono Online, da área de audiologia. Tenho alguns cursos, né, aqui para vocês na área de áudio e estou vindo aqui conversar com vocês mais um tema, né, na verdade uma questão bem específica, mas eu acho que quando a gente discute sobre ele, a gente faz um raciocínio clínico muito bom e a gente começa a entender melhor como as coisas funcionam, para que os exames existem, o que cada exame analisa, quando eu preciso de cada um deles, tá? Mas antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar um like. A gente tem diversos vídeos, visitar o nosso site, né? Porque lá no site a gente tem diversos cursos, inclusive cursos gratuitos para vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Certo? Quando a gente faz audiometria, ou quando a gente começa a estudar lá perda auditiva, tipos de perda auditiva e daí por diante, que normalmente isso está associado, né? A gente começa a entender como faz audiometria e a gente começa a entender como classificar as perdas auditivas por tipo. A gente acaba descobrindo que existem 3 tipos de perda auditiva que eu posso classificar segundo a audiometria, né? Que vai ser a perda condutiva, a perda sensório-neural e a perda mista, que vai ser a mistura da condutiva com a sensório-neural. Esse topodiagnóstico que a gente pode fazer na audiometria é muito importante, principalmente para as questões condutivas, né? Assim, se o paciente tem otite, se o paciente tem uma otosclerose, uma perfuração timpânica, a gente já consegue, através da audiometria, dar um mínimo topodiagnóstico de onde está aquela lesão do paciente. Porque se eu falo para você que é uma perda condutiva, eu sei que vai estar ali orelha média e orelha externa. Só que essas questões condutivas, a gente consegue ter acesso para olhar, né? O médico consegue fazer uma otoscopia, por exemplo, ver que tem líquido na orelha média, então sabe que aquele componente condutivo é por causa de uma otite. Ou você até tem uma curva tipo B ou C na imitância. Se é uma perfuração timpânica, o médico também consegue olhar e tal. Então, apesar da perda condutiva poder envolver duas estruturas, teoricamente, orelha média e orelha interna, a gente consegue ter um topodiagnóstico muito bom com a audiometria se a gente juntar com a imitância, então, maravilhoso, né? Já que a imitância vai avaliar a orelha média. Quando a gente está falando de perda sensório-neural, isso se torna um pouquinho mais complicado. A gente tende a achar que as perdas sensório-neurais são cocleares, né? São sensoriais, são mortes de células ciliadas, porque a maioria é. Pela idade, ela vai ser sensorial. Por uma medicação, ela vai ser sensorial. Por exposição a ruído, ela vai ser sensorial. Ok, certo? Mas se você olha a perda, como a gente classifica, o clássico de via aérea rebaixada, via óssea rebaixada, sem gap, a gente vai considerar essa perda sensório-neural. O que eu estou dizendo? Que ela pode ser da porção sensorial, cóclea, coclear, células ciliadas, ou que ela pode ser neural, nervo, ou até, às vezes, alguma coisa superior lá a tronco, que é o que o PH avalia. Teoricamente, com os achados da audiometria, a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Os achados que a gente tem de limiar tonal, que a gente tem que lembrar que a gente classifica a perda auditiva levando em conta limiares tonais, de via aérea e via óssea, né? Uma das funções da óssea é te dizer qual é o tipo de perda auditiva que a pessoa tem. Se eu levar em conta só o limiar tonal de via aérea e via óssea, eu não tenho dados suficientes para diferenciar uma perda de sensorial ou neural. Por isso que o laudo que vem é sensório-neural. Pode também ser dita como neurosensorial. É a mesma coisa, o neuro, que seria pós-cóclea, e o sensorial, que seria a perda auditiva coclear. Eu gosto mais do termo sensório-neural, porque ele segue o percurso do som, né? Primeiro o som passa no sensorial, que é a cóclea, depois ele vai para neural, nervo, subir até córtex, tá? Por isso, e pela audiometria tonal não me fornecer indícios para isso, que para eu fazer essa diferenciação, se essa perda é sensorial ou neural, eu vou ter que associar o pH e emissão, né? A emissão vai ver a parte sensorial, coclear, e o pH vai ver a parte neural até tronco. Apesar disso, existem alguns indícios na audiometria, não na audiometria, mas na avaliação audiológica básica, que já me fazem ligar um alerta, tipo,
Muito provavelmente a perda desse paciente é coclear. Tem alguma coisa estranha, talvez essa perda desse paciente não seja coclear, não, ele seja neural. Porque a gente, como eu falei, tende a achar que todas as perdas sensório-neurais, elas são cocleares, e na verdade elas não são. Então agora eu vou elencar sinais que a gente pode ter numa avaliação audiológica básica para pensar, não, eu acho que esse sensorial é sensório-neural, é sensorial. Não, eu acho que esse sensório-neural aqui é neural. E quando a gente começa a pensar sobre os exames e raciocinar esses sinais, a gente começa a ter um raciocínio clínico muito mais treinado. E é isso que a gente precisa ter na nossa prática clínica. Seja para diagnóstico, né? Eu vou fazer um PEAT do paciente que veio com audiometria e essa audiometria já tem uma característica neural. Ou essa audiometria já tem uma característica sensorial, né? Que aí daria um PEAT normal, né? Ou eu vou reabilitar esse paciente. A maioria das perdas sensório-neurais, elas vão para o aparelho auditivo, né? Então, vou reabilitar esse paciente. Eu acho que talvez esse paciente tenha um caráter neural também, então tem que tomar cuidado com o aparelho auditivo, ou pensar numa terapia auditiva, né? Então, assim, acaba influenciando, tá? Então, eu acho importante, quem me conhece, quem já me viu, sabe que meu discurso vai ser sempre esse, que a gente entenda um pouco. Então, quando a gente está falando de audiometria, na verdade, a gente está falando de avaliação audiológica básica. Então, a gente vai associar imitanciometria, audiometria tonal, via aérea e via óssea, já que eu estou falando de uma perda auditiva, e teoricamente elas vão estar acopladas, porque eu estou falando de uma perda auditiva sensório-neural, e os testes de fala. Primeiro, vamos olhar só a questão da audiometria. Se eu comparo o IRF ou IPRF, o Índice de Reconhecimento de Fala, com a audiometria, eu já começo a ter algumas ideias. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que as perdas sensório-neurais, mesmo as sensoriais, impactam muito na discriminação, enquanto as perdas auditivas condutivas, por exemplo, não impactam, porque a célula ciliada responsável por despolarizar está ali intacta. O que o paciente precisa é de um som mais alto. Como quando eu vou fazer o IPRF, eu coloco o tal dos mais 40 acima, eu estou dando para o meu paciente som forte. Por isso que a perda condutiva tem desempenho muito bom, parecido igual a um paciente normal, né? Porque a discriminação dele está ok. No paciente sensório-neural, não vai estar ok. Independente se essa perda é sensorial, independente se essa perda é neural. Se essa perda for sensorial, ele perdeu células ciliadas que discriminam o som. Então, talvez para ele fim e sim seja a mesma coisa. Se ele for neural, pior ainda, né? Porque ele vai até ouvir o som, mas ele não vai ter a capacidade, muitas vezes, de entender, tá? Então, eu tenho um paciente que tem uma perda sensório-neural leve. Eu tenho que olhar, quando eu vou pensar no IPRF, na orelha toda do paciente, tá? Então, a perda sensório-neural leve. Eu espero que ele tenha alguma dificuldade de discriminação? Espero, mas eu não espero que essa dificuldade seja extrema, certo? Então, o paciente com perda leve vai ter seu IPRF lá em 92, 96, né? Uma mínima dificuldade, uma perda leve, mas não é uma dificuldade extrema. Aí eu tenho um paciente com uma perda leve e no monossílabo ele faz 40%. Isso não é compatível com a audiometria dele. Ele está tendo uma dificuldade de discriminação muito maior do que a perda auditiva que ele tem. Quando eu tenho essa incompatibilidade entre a discriminação e o limiar tonal, eu começo a pensar que esse paciente tem algum componente neural, tá? Então, chega um paciente para mim que tem uma perda sensório-neural moderada para botar um aparelho e uma discriminação de fala muito ruim. Muito ruim. Eu tenho que começar a suspeitar que talvez esse paciente ele não seja só sensorial. Ele tem alguma coisa neural associada. Outro indício, ele foi muito ruim no teste de fala. Se ele foi ruim em mono, eu tenho que fazer di. Se ele foi ruim em di, eu tenho que fazer tri. Toda vez que eu aumento a quantidade de pistas, eu estou fornecendo ao paciente a possibilidade dele fazer o fechamento auditivo. É muito mais fácil eu conseguir entender e, entre aspas, chutar, né? Que é o fechamento auditivo, palhaço do que pai. Se o paciente, quando eu estou falando pai, tio, rio, frio, boi, dois, acerta a mesma quantidade de quando eu estou falando floresta, macaco, palhaço, bicicleta, dinheiro, caracol,
alguma coisa está errada. As palavras trissílabas deveriam ser muito mais fáceis de se ouvir. Então, se o paciente fez 40 em di, em mono, ele vai fazer 72 em tri, se ele for sensorial, porque ele tem a dificuldade de entender, mas ele consegue fazer o fechamento auditivo, o neural, o processamento auditivo dele compensa. Se esse paciente for neural, você pode aumentar as pistas auditivas que você quiser. O problema dele é uma coisa posterior. O problema dele é quando ele não consegue codificar o som, tá? Então, o primeiro indício que eu tenho que esse paciente ele pode ser neural é se eu tenho um paciente que o teste de fala não é compatível com a audiometria e que ele não melhora quando eu aumento a quantidade de pistas. Se eu tenho um paciente que o teste de fala é compatível e vai melhorando, eu já vou tendendo mais a pensar que esse paciente é sensorial. As outras duas coisas que a gente tem estão relacionadas à relação da imitância com o limiar tonal. Na verdade, a relação do limiar do reflexo, né, contralateral, com o limiar da audiometria. A gente faz, e a maioria dos softwares fazem também, o que a gente chama de DIF, né, que é o diferencial do limiar do reflexo para o limiar que você encontrou na audiometria. Por exemplo, na orelha direita, em 1000, o paciente ouve em 40, porque ele tem uma perda auditiva, e ele tem reflexo em 1000 no contra da direita em 110. Esse DIF é de 70 dB. Por que a gente classifica esse DIF? Porque ele pode ser dentro de uma área normal, que aí a literatura vai variar, mas normalmente entre 70 e 90 dB, entre 70 e 100 dB. Ele pode ter um DIF muito pequeno, que vai variar entre 30 e 60, ou ele pode ter esse diferencial aumentado, acima de 100. Se o paciente tem um diferencial muito curto, ou seja, eu tenho uma perda auditiva em 40 e em 90 eu já estou tendo reflexo, a gente fala que esse paciente é recrutante. A gente fala que é por causa que a gente chama esse fenômeno, né, de recrutamento objetivo de METS. E o que recrutamento objetivo de METS indica para mim? Lesão de células ciliadas. Então, se eu tenho um paciente que tem uma perda sensório-neural recrutante, eu já vou começar a ter indícios que aquela perda é coclear, é sensorial. Agora, o reflexo aumentado, ele pode estar presente em uma perda neural, porque ele pode não acontecer por causa da via do reflexo que não está funcionando bem, né? Isso seria uma alteração neural retrococlear, mas ele não é um indício tão forte como o recrutamento é. Mas você tem um paciente com uma perda leve, 30, 35, você botou em 120, o reflexo não aconteceu, é meio estranho, né? Se ele fosse sensorial, ele teria reflexo, ele poderia até ser recrutante, né? Porque a gente tem aquela via aqui, todo recrutante é sensório neural, mas nem todo sensório neural é recrutante, tá? O oposto não vai. Então vejam que eu olhando só tonal com teste de fala, tonal com limiar de reflexo, eu já consigo ter indícios se é sensorial, é sensório neural, se é sensorial ou neural. Não são indícios suficientes para eu bater o martelo na audiometria e laudar perda auditiva neural, perda auditiva sensorial. A perda continua sendo sensório neural. Para fazer esse diferencial, eu vou ter que associar com a emissão ecupeate. Mas pode ser que você receba um paciente que não tenha emissão EPAT, que não tenha condição de fazer. Ou você é a pessoa que vai fazer a emissão e o PH está recebendo a audiometria. Então, você já começa a ter um raciocínio clínico e meio que já entender melhor o exame que você está fazendo. Não ser só o apertador de botão que tanto falam para a gente que a audiologia é. Então, assim, é um temazinho bem específico, mas eu acho que a gente pode discutir muita coisa nele. E isso eu acho legal. Vejam que o que eu estou falando com vocês é sempre correlacionando os exames da audiometria básica, da avaliação audiológica básica, que é áudio, tonal, vocal e imitância, né? Esse raciocínio ele é muito importante, não só para você entender o paciente, mas também para você ter certeza do que você está fazendo, ter certeza que o exame não está errado, né, que não tem uma incompatibilidade que está passando, e daí por diante. E esse raciocínio clínico ele é treinado. No começo é difícil, depois ele vai se aperfeiçoando e ele vai se tornando até mais natural. Porque, sim, em todo exame de audiometria que você fizer, você tem que ficar fazendo essas comparaçãozinhas e vendo se está tudo compatível. Por isso, e dada a importância que isso tem, até porque não se chama avaliação audiológica básica se não fosse a base de tudo,
que a gente tem um curso sobre isso, o raciocínio clínico da avaliação audiológica básica. Tem essa parte do sensório neural, tem a parte de entender como tem que ser uma audiometria condutiva, tem a parte das comparações que eu tenho que fazer para eu ter certeza que meu exame não está errado, e daí por diante. Tá? Então, eu convido que vocês vão lá dar uma olhadinha, porque eu acho que vai beneficiar muito vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e espero vocês no mês que vem, certo?